Ora bem, boa tarde já é boa tarde a todos. Vou começar por apresentar a nossa linha, de onde vimos, quem somos, onde é que trabalhamos, e depois passo a uma parte mais técnica, se lhe podemos chamar assim, e dizer exatamente o que é que estamos a fazer. A nossa linha é uma linha jovem que deriva da linha de Ecologia de Solos e Águas Doces. Perdemos um bocado de sol, não todo, mas ficámos com muita água. E é uma linha que não tem muitos elementos, ou seja, nós somos poucos, mas somos muito entusiastas, devo dizer. Temos dois ramos na nossa linha, um ramo que se dedica mais à ecologia das águas doces, nomeadamente ao funcionamento dos cursos de água de montanha, e uma outra área que está muito dedicada à ecotoxicologia, apesar de nós colaborarmos entre nós frequentemente. Quais são os objetivos da nossa linha? Gerar conhecimento sobre os processos e funcionamento dos ecossistemas de água doce e de transição. Trabalhamos em zonas temperadas e em zonas tropicais. Pretendemos também compreender os efeitos e fornecer soluções para combater as ameaças atuais aos ecossistemas aquáticos e, neste contexto, temos dedicado a alterações globais, nomeadamente a temperatura, a seca, alterações das bacias de drenagem, nomeadamente florestação com eucaliptos ou reflorestação com eucaliptos. Dedicamos aos efeitos de contaminantes, como metais, pesticidas, e temos o nosso contaminante preferido, que é comum aos dois ramos, que tem a ver com a salinização primária e secundária. Obviamente, a linha tem também como objetivo contribuir para a internacionalização da unidade e para a disseminação de ciência. Tendo dito isto, nós, com a criação desta nova linha, escolhemos 4 palavras-chave: alterações globais, saúde dos ecossistemas, funcionamento dos sistemas e biodiversidade. Tendo dito isto e tendo feito esta introdução, vamos olhar um pouco para o local onde trabalhamos. Onde é que nós trabalhamos? Trabalhamos onde e quando há água, trabalhamos onde e quando não há água. Portanto, basicamente, o nosso trabalho é constante, quer chova, quer faça sol, quer haja muita água, quer não haja. Onde é que trabalhamos? Trabalhamos no campo, em vários sistemas. Trabalhamos em mesocosmos, não só no país, mas também fora do país, e trabalhamos, obviamente, muito em laboratório. Temos 2 laboratórios que estão muito próximos e que trabalham em cooperação: o Laboratório da Ecologia das Águas Doces e o Laboratório da Ecotoxicologia, e partilhamos até com outras linhas um laboratório com alguma dimensão, que é um laboratório químico. Nos nossos laboratórios mais específicos, temos condições de temperatura, condições de fotoperíodo, condições controladas várias. Temos equipamento para a realização de técnicas tradicionais ou mais cutting edge. Estamos bastante bem equipados para fazer o trabalho mais específico ou mais generalista. Então, nestes laboratórios, é neste contexto mais amplo ou mais restrito que trabalhamos, e trabalhamos onde especificamente e fazemos o quê? A nossa investigação está centrada em diferentes campos, diferentes sistemas, mas temos uma grande intervenção na área dos cursos de água de pequena dimensão, nos pequenos ribeiros, frequentemente florestados, ribeiros de pequena dimensão que constituem grande parte da rede fluvial, mas que têm uma característica muito própria: é que, como estão cobertos pela copa das árvores, não têm muita luz, não há produção primária e, portanto, dependem muito da folhada que vem da floresta e do ecossistema terrestre. Nós centramos a nossa ferramenta principal, é um processo que decorre nestes sistemas, que corresponde aos rios florestados. Eu trouxe-vos um pequeno filme que fizemos para explicar, não necessariamente para esta apresentação, mas para explicar o funcionamento dos cursos de água para a população em geral, para cientistas que não trabalham na área, etc. A área ripícola, nomeadamente na zona temperada, fornece as folhas, sobretudo no outono.
as folhas variadas são retidas, e uma vez retidas, temos aqui o exemplo do amieiro, elas vão sofrer um processo de decomposição, que é a nossa chave de trabalho, na verdade. Estas folhas são colonizadas por fungos que funcionam como a manteiga de amendoim numa bolacha de água e sal, tornam a folha mais apetecível para os invertebrados que as comem e são depois alvo, são as presas de outros invertebrados predadores ou vertebrados ou invertebrados ou vertebrados predadores. Nós podemos estudar este sistema utilizando sacos de rede que colocamos no rio, que é uma ferramenta útil que podemos permitir ou não a entrada dos invertebrados. E, portanto, é neste contexto que eu vos vou apresentar grande parte do meu trabalho, porque trabalho largamente com o processo de decomposição. Se existem folhas e se os ribeiros são o mais nativo possível, as folhas entram no ribeiro, ficam disponíveis para as cadeias alimentares, o curso de água funciona, normalmente está tudo bem. O nosso grande problema é quando nós resolvemos alterar as bacias de drenagem e fazer, por exemplo, substituições e ter grandes plantações de algo que frequentemente causa problemas, que é o eucalipto. Muitas vezes é plantado com grande vontade e não é cortado também com grande vontade. E então grande parte do grupo trabalhou durante muito tempo e trabalha nos efeitos das plantações de eucalipto no funcionamento, ou na estrutura das comunidades e no funcionamento das comunidades, utilizando exatamente como ferramenta a decomposição. Atualmente estamos também dedicados a estudar o efeito de uma outra monocultura que é promovida pela plantação do medronheiro, que é uma nativa, mas que também está a ser plantada enfim, como monocultura, e portanto estamos a ver os efeitos desta monocultura nos cursos de água. Que conclusões muito gerais é que nós chegamos até agora? Que todos os eucaliptos são iguais, mas há uns mais iguais que outros. Nós temos um grande problema com o eucaliptus globulus, que é uma folha altamente letal, muito tóxica. Há um que é um bocadinho melhor, não estou a dizer que o eucalipto é bom, mas há uns que são mais fáceis de degradar do que a espécie que domina a nossa floresta. O que é que nós sugerimos, depois de vários trabalhos? Manter ou recolocar ou replantar floresta ripícola nativa nos ribeiros afetados por eucaliptais. Também, na área de alterações globais, estudamos muito o efeito da temperatura nos cursos de água. O que fizemos foi aquecer um rio. É algo que parece um bocado estranho, mas foi o que fizemos. Se olharem para a figura do lado esquerdo, veem que temos um ribeiro, são 25 metros, uma secção, claro, de 25 metros, em que um lado está sempre 3 graus acima do outro. Do lado direito tem o esquema, recolhemos a água à montante, a água veio por gravidade até 2 tanques, num dos tanques era aquecido e injetado neste trecho. Tinha a água sempre 3 graus, com as oscilações diárias, anuais, etc., sempre 3 graus acima da outra metade. Esta experiência decorreu ativamente durante 2 anos e aqui fizemos um conjunto enorme de experiências com colaborações internacionais várias e avaliámos os efeitos do aquecimento num curso de água real. Claro que conclusões é que chegámos também de uma forma muito breve. Os micro-organismos são mais afetados que os invertebrados, porque estávamos a trabalhar nos limites de tolerância. O metabolismo era particularmente afetado pelo aumento da temperatura no inverno e corremos o risco, sobretudo se os ribeiros forem mais eutrofizados do que este era, que haja uma redução e uma ausência de alimento para os invertebrados devido à rapidez de processamento das folhas na época após a sua queda. Mais uma vez, sugerimos a conservação da área ripícola para manter a temperatura mais baixa e para fornecer matéria orgânica suficiente. Ligada ao aquecimento, ou ligada ao aquecimento, o aumento da temperatura da água, nós temos o aparecimento de cursos de água intermitentes, ou seja, cursos de água persistentes que se tornam intermitentes. Nós temos aqui 2 tipos de estudo. Um estudo em que estudamos efetivamente o funcionamento de cursos de água intermitentes, porque há muito menos informação do que sobre cursos de água persistentes, mas neste caso temos colaborações internacionais
em que fazemos avaliações a nível global. Portanto, nós participamos em trabalhos mais globais. Na alteração de persistentes para intermitentes e suas consequências é mais dedicada, a nossa equipa está muito dedicada a isso, que consequências quer no canal, quer na área ripícola. E que conclusões é que temos até agora? Há sempre efeitos legados de umas fases para as outras. Os fungos são extremamente importantes para aguentar o funcionamento destes cursos de água. Secas que sejam muito rápidas, a redução do caudal muito rápido, com temperaturas mais altas, são muito mais nefastas para o funcionamento dos cursos de água. A qualidade da folha também afeta. Mais uma vez, o que é que aconselhamos? Que a área ripícola nativa seja conservada. Ambas as equipas avaliam o efeito dos contaminantes na toxicidade, na ecofisiologia, no comportamento de variedíssimos grupos. E uma das áreas mais recentes da investigação do grupo da ecotoxicologia é estudar o evitamento espacial dos organismos aquáticos, para avaliar de que forma é que esta resposta, este evitamento face a contaminantes ou qualquer outro stress, determina a imigração das populações de um local perturbado ou permite a recolonização de locais que estejam em recuperação. Neste contexto, foi patenteado um sistema que podem ver à vossa direita, que nós trouxemos aqui também um mini vídeo sobre o seu funcionamento. Este sistema tem vários poços. Do lado direito vai ser colocado contaminante mais concentrado do que do lado esquerdo. Portanto, tem um gradiente de contaminação, os poços comunicam entre si. Vão ser colocados em cada poço 2 peixes e vai ser seguido, o ensaio vai seguindo e vão-se vendo quais são os peixes, ou se os peixes evitam a zona mais contaminada, portanto mais concentrado do lado direito, e se dirigem para a zona do lado esquerdo. Vão ver que os resultados são bastante engraçados. Ok? Já estão todos do lado esquerdo. Ora bem, o grupo da ecotoxicologia também se dedica a avaliar a microevolução em populações aquáticas devido à poluição, uma vez que os contaminantes podem levar ao desaparecimento de genótipos, aumentando consequentemente a suscetibilidade a outros agentes de stress. Por fim, um stressor de que ambos, ou um agente de stress que ambas as linhas dentro da linha têm um carinho especial, tem a ver com a salinização dos cursos de água e dos outros sistemas, lagos, etc., que são devidos, que é um problema cada vez maior, que tem merecido pouca atenção, com o aumento da temperatura, com o aumento das secas, com o aumento da população, mais contaminantes, a salinização dos cursos de água vai ser cada vez maior. E, portanto, nós temos estudado os efeitos da salinização, quer promovidos pelas atividades humanas, quer devidos à intrusão de água salgada nas zonas mais costeiras. Temos dissecado, basicamente, a salinização utilizando sal de diferentes origens, iões distintos, padrões de contaminação distintos, ecossistemas distintos, efeitos em grupos distintos e em processos distintos, etc. O que é que nos cursos de água temos visto? Se olharem para o lado esquerdo, tem o mesmo sistema que utilizamos para o aquecimento, salinizamos metade com a sal, simulando a entrada de sal que pode ser utilizado na estrada para retirar o gelo, com pulsos, e comparamos o que acontecia na metade salinizada versus a metade não salinizada. Utilizamos gradientes de sal para ver os efeitos nos fungos, que são cruciais para tornar as folhas apetecíveis para entrarem na cadeia alimentar aquática, e fizemos testes em colaboração com Lisboa, com sobre o comportamento dos peixes. Conclusões gerais também: a salinização obviamente diminui a biodiversidade, a salinização crónica é mais grave do que a salinização por pulsos, os invertebrados são muito mais afetados do que os fungos, que são muito resistentes, e, portanto, volta aqui a aparecer a importância dos fungos aquáticos na manutenção do funcionamento dos cursos de água e na sua recuperação.
Quanto ao grupo de ecotoxicologia, eles têm realizado testes de toxicidade monoespecíficos com uma bateria de produtores e de consumidores, que têm sido feitos para calcular a condutividade, que protege 95% da comunidade e, portanto, permite assim determinar níveis de salinidade seguros. Este tipo de testes tem sido feito num ambiente que tem água doce e que sofre intrusão de água salgada. As conclusões a que chegaram foi que, de facto, os níveis de salinização devido à intrusão de água salgada colocam em risco taxa sensíveis, como, por exemplo, o zooplâncton. Posto isto, obviamente que quando estamos a falar de vários testes, nós temos que saber, ou melhor, peço desculpa, certo, temos que validar os testes em condições reais. Portanto, fazer só testes em laboratório não é suficiente, temos que os validar, fazer testes de longa duração e testes o mais realistas possível. Daí que foram feitos testes de duração mais longa para avaliar os efeitos na estrutura e composição das comunidades de água doce, e aquilo que se verifica com enfim, algum efeito positivo é que as comunidades naturais parecem ser mais resilientes do que aquilo que é normalmente encontrado nos testes de toxicidade normais. Obviamente, nós, mais uma vez, gerando a questão da realidade dos testes, nós combinamos muitas vezes os agentes de stress, 2, 3, de acordo com as possibilidades, para nos aproximarmos o mais possível da realidade. Portanto, quanto à nossa investigação, eu julgo que dei uma panorama geral daquilo que fazemos, mas não nos limitamos à ciência por si e também realizamos ciência cidadã. Aquilo que temos feito nos últimos tempos é, através de projetos internacionais, fazer protocolos que permitam utilizar, por exemplo, o método da decomposição por várias entidades interessadas, escolas, etc., a nível europeu, e estes protocolos foram feitos através de bandas desenhadas. Tivemos um ilustrador connosco no laboratório, fez as bandas desenhadas e disponibilizámos as bandas desenhadas, o que permite às pessoas verem como se faz para as diferentes escolas, para poderem aplicar e verem que medida é que os seus sistemas de água doce estão saudáveis. Fizemos filmes, como aquele que vos mostrei no início, e, portanto, isto tem permitido expandir o conhecimento dos cursos de água a diferentes níveis etários e diferentes grupos. Isto foi feito em inglês exatamente para permitir a utilização internacional. Estamos também muito envolvidos na comunicação da ciência, de várias atividades, e temos várias colaborações. Com quem é que colaboramos? Dentro do CEF, com vários grupos, e no Terra também temos algumas colaborações. Obviamente também colaboramos vou-lhe chamar para o exterior, com várias universidades e várias instituições, através ou não de projetos regionais, projetos da FCT, projetos europeus, colaboração com agências da União Europeia, a EFSA, por exemplo, cooperações bilaterais e muitas vezes, como é o caso dos rios intermitentes, com crowdsourcing projects que têm dado bastantes outputs e um conhecimento muito particular dos ecossistemas a nível mundial. Estas parcerias têm-nos permitido produzir vários artigos. Nós não pusemos os artigos ao longo da apresentação para não estar enfim, a tornar a apresentação mais pesada. Escolhemos só 10 publicações relevantes dos últimos anos, 10 publicações, sim, dos últimos 5 anos, que depois, se quiserem conversar sobre alguma coisa, podemos conversar. Posto isto, eu acho que já nos apresentei, nós somos assim, e pronto, acho que é tudo. Muito obrigada.